Então tá bom. Bom, então vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Agora eu vou pregar, irmãos, agora é pregação. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 5. Semana passada, antes de nós lermos, deixa eu te dar um panorama de onde estamos aqui, tá? Semana passada eu iniciei essa série de exposições em Atos dos Apóstolos. Nós iniciaremos no capítulo 1, verso 1, e vamos até o final do capítulo de número 28. Vai ser uma longa jornada, né? Bom, provavelmente vai ser uma jornada do tamanho lá da jornada que nós fizemos em Romanos. Foram 84 sermões em Romanos, 2 anos expondo Romanos. Semana passada eu expliquei para vocês, eu falei basicamente do título do livro de Atos, né? O livro de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre o quê? Ele fala da continuidade da missão de Jesus, de como Jesus deu continuidade àquilo que ele iniciou fazendo com os seus discípulos. Esse livro nos mostra como aquela igreja, os apóstolos, eles foram a extensão do ministério de Jesus e como eu e você somos chamados hoje a darmos continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a realizar. A igreja hoje não é outra coisa, senão Cristo Jesus atuando neste mundo através do seu corpo, que somos eu e você. Isso nós vimos semana passada, ok, irmãos? Beleza? Isso vimos semana passada, tá? Hoje, embora eu não vá expor novamente os versos 1 e 2, parte A, eu preciso ler a partir do verso 1, até para que a leitura não fique fora de contexto, tá? Mas hoje eu quero expor especialmente verso 2, a partir da parte B até o verso de número 5, tá bom? Então vamos lá, vamos ler comigo? É dito assim a partir do verso 1. Em meu primeiro livro, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Amém, queridos? Beleza? Então preste atenção. Se no verso 1 e 2, nós temos aqui Lucas, o autor deste livro, explicando-nos o que ele vai escrever à frente, a partir do verso 2, na parte B, nós temos Lucas apresentando já para nós aqui um quadro de uma realização que aconteceu antes da ascensão de Jesus, algo que Jesus fez para preparar os discípulos para o que estava por vir. O Senhor Jesus havia passado ali 3 anos com seus discípulos, alguns estudiosos do Novo Testamento contam 1 ano, mas é bem mais provável que seja 3 anos mesmo, tá? Jesus passou aproximadamente 3 anos com seus discípulos e ele estava às portas de deixar os seus discípulos, de ascender os céus e também às portas de iniciar, através dos seus discípulos, a mais extraordinária revolução que esse mundo já viu através da sua igreja. E para isso, ele necessitava dar algumas instruções últimas aos seus discípulos, instruções importantíssimas. E este é o nosso assunto hoje aqui, as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, conforme Lucas, tá? As últimas instruções de Jesus, certo? Ok? É isso que nós temos aqui nesse trecho. Jesus passará 40 dias com seus discípulos, ou melhor, ele passou 40 dias com seus discípulos, e este aqui é o conteúdo destas instruções que ele dá aos seus discípulos ao longo desses 40 dias. Observe o que diz o verso 2, a parte B. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. É nesse contexto que Lucas está falando. Ixi, falei tanto de Paulo, né? De vez em quando eu vou trocar aqui. Quando eu falar Paulo, entenda Lucas, tá? Beleza? É neste contexto que Lucas está falando, das últimas instruções que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos. Presta bem atenção, irmãos.
era necessário Jesus fechar os pontos, realizar os arremates, corrigir interpretações, fazer um intensivão com os discípulos, para que eles pudessem entender com clareza o que havia acontecido e para que eles pudessem ter uma dimensão das coisas que estavam por vir. Sim, os discípulos passaram 3 anos com Jesus, mas continuavam com uma compreensão torta do Evangelho, tá? Olhe bem, o mestre era quem? Jesus, não era o pastor Carlos Eduardo não, viu? Era Jesus. E ainda assim, depois de 3 anos, os discípulos tinham uma compreensão torta do Evangelho, tá? Por isso, Jesus achou necessário fazer um intensivão. Jesus não foi conversar com outras pessoas, Jesus não foi anunciar o Evangelho a outras pessoas, Jesus passou 40 dias num intensivo com os discípulos, para arrematar a compreensão, cortar as bordas, ajustar. Algumas coisas ele tinha que derrubar mesmo, porque os discípulos haviam elevado, erigido, construído uma compreensão de Cristo torta. E Jesus derruba e diz, não é possível que até hoje vocês estão entendendo errado. Vamos ver se vocês aprendem a partir de agora? E aí então ele lhes ensina a doutrina, correta. Jesus queria tanto corrigir entendimentos errados, quanto preparar os discípulos para as coisas que estavam por vir. Ora, à luz do que aconteceu, a morte e a ressurreição, o que será a nossa vida a partir daqui? Essa era uma informação importantíssima para os seus discípulos. Por isso, as últimas instruções de Jesus. Ok, irmãos? Deu para entender o que o Senhor Jesus está fazendo? Últimas instruções para arrematar, para corrigir, para preparar os discípulos para as coisas que haveriam de vir. Bom, e a primeira instrução que o Senhor Jesus dá aos discípulos é que Jesus prova a sua ressurreição aos discípulos, tá? Observa o que diz o verso de número 3. Diz assim, bom, ele fala no verso 2 que ele deu muitas instruções aos discípulos, e no verso 3 ele diz, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Então, preste atenção. Uma coisa importantíssima que o Senhor Jesus julgou necessário atestar, provar, realizar no entendimento e na inteligência dos discípulos, era que de fato ele havia ressuscitado, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus não foi o primeiro pregador a arrebatar multidões naquele tempo, tá? Haviam aparecido os outros pregadores que haviam anunciado serem eles próprios o Messias, e estes mesmos haviam arrebatado multidões. É o que nós vemos, por exemplo, o próprio Gamaliel fazendo menção no livro de Atos. Gamaliel diz que houve um tal de Teudas, que há um tempo atrás pregou, reuniu muita gente, e esse Teudas depois morreu, e esse negócio acabou, foi todo mundo embora. Ou seja, era importantíssimo que os discípulos reconhecessem que Jesus havia ressuscitado, porque se houvesse de fato acontecido isso, Jesus não era apenas mais um pregador, e o Evangelho não era apenas mais uma filosofia capaz de dar algum sentido à vida. Sim, nós somos muito influenciáveis e queremos dar sentido à nossa vida, não é verdade? Nós queremos entender o que dá sentido à nossa vida, e nós buscamos muitas coisas para darem resposta à nossa vida. Buscamos religiões, buscamos filosofias, buscamos planejamento de vida, e vamos ajustando a nossa vida conforme estas coisas. Só que a grande questão é, essas coisas são verdade mesmo ou não são? A verdade ou não a verdade? Ou cada um escolhe o sabor da sua filosofia para a vida? Cada um escolhe o jeito que quer viver, e de acordo com o jeito que quer viver, cada um vive e assim se satisfaz, porque dá resposta para a sua vida. Ah não, eu acho o seguinte, eu acho que se eu for uma boa pessoa, se eu for à igreja de vez em quando, isso já me satisfará. Então eu me sinto bem assim, eu vou à igreja de vez em quando, sou uma boa pessoa, essa é a minha filosofia de vida. Outros dizem, ah não, eu sou um budista, eu acho importante aprender a negar as lutas dessa vida, a aprender a que a existência é muito mais do que apenas essas coisas que me afetam aqui, o prazer ou os problemas.
Você é um budista, você se sente bem assim? Não, eu sou um católico. Eu acho que a justiça dos santos, né, e aquilo que eu fizer, me trará realização e por isso eu serei salvo. A grande questão é, o que destas coisas é verdade? O que é verdade? Não, eu sou materialista. Eu acho que quando eu morrer, minha alma vai... não existe alma, só existem conexões no meu cérebro, né, e química. Tudo que eu vejo aqui é um processo químico e biológico. Então, quando eu morrer, isso aqui se desfaz e acabou. Eu sou materialista. Isso é verdade? Será que isso é verdade? A ressurreição, queridos, preste bem atenção, ela é a pedra da realidade. Ela é a pedra da realidade. Por quê, queridos? Quando Jesus morre, tudo o que ele havia dito cai em suspeita, em suspeição, não é verdade? Ele havia dito para os discípulos que permaneceria com eles, havia feito uma promessa para os discípulos de novo céus e nova terra, de repente o que acontece? Jesus morre. E aí os discípulos entram em desânimo e falam, caramba, era só mais uma filosofia, né? Acabou tão cedo, né? Era só mais uma esperança vazia, né? Que pena isso que aconteceu. Por isso que Jesus achou importantíssimo dar testemunho da sua ressurreição. Lá no capítulo 24 de Lucas, os discípulos que estavam indo no caminho de Emaús, eles dizem o seguinte, nós esperávamos que Jesus fosse fazer isso, aquilo e aquilo outro. Ou seja, quando Jesus morre, tudo o que eles esperavam cai por terra, é como um castelo de areia que se desfaz ao bater de uma onda forte. Você levantou um castelo de areia na beira da praia e disse, isso aqui é a minha fortaleza, por isso aqui eu viverei. De repente Jesus morre, uma onda bravia vem e bate no castelo de areia e o castelo se desfaz. Por isso, Jesus achou importantíssimo atestar a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus, queridos, é a pedra de assentamento da realidade. A ressurreição é a pedra de assentamento da realidade. A ressurreição prova que o que Jesus disse é a realidade. Não é uma filosofia, não é uma teologia, não é uma religião, é a realidade. A fé cristã não se assenta em sábios que erigem pensamentos conforme aquilo que estudam nas academias. A fé cristã é simplesmente o quê? A realidade. Entende? Jesus ressuscitou. Ele ascendeu da morte para atestar que toda a realidade está submetida a Ele, que o que Ele disse, tudo quanto Ele disse é a verdade, não é um pensamento, não é uma ideologia, não é uma filosofia, é simplesmente a verdade. E Ele precisava trazer os discípulos, mostrar aos discípulos, dar sua mão ao toque dos discípulos, dar sua costela ao toque dos discípulos, falar familiarmente aos discípulos, para que eles reconhecessem a sua linguagem, o seu jeito, a sua voz, a fim de que eles pudessem testificar que Jesus, e tudo quanto Ele ha dito e feito, é nada mais, nada menos que a realidade. Buda e sua filosofia? Filosofia. O ordenamento romano? Religião. Ok? O que é, queridos? A filosofia maoísta, filosofia, enfim, tudo isso são criações do pensamento humano. Mas Cristo, e o que Ele fez na cruz, é simplesmente a realidade. Tão importante isso, que o Senhor Jesus, é dito no capítulo 24 de Lucas, quando Ele está junto dos discípulos, os discípulos que estavam indo a Emaús, eles tiveram a experiência de falar com Jesus, de ver Jesus. E aí eles voltam, quando eles estavam descendo em Emaús, chegaram a Emaús, Jesus se revelou a eles, eles voltam desesperados a Jerusalém, e quando chegam a Jerusalém, eles diziam, o Senhor ressuscitou.
Os discípulos olharam para eles e disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles falavam ainda essas coisas, ou seja, os discípulos que estavam no caminho de Emaús chegaram junto aos discípulos. Os discípulos que ouviram de Simão, que Simão havia visto Jesus, estavam ali conversando sobre essas coisas. E enquanto eles falavam sobre essas coisas, o que acontece? Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Eles, diz o texto do verso 37, ficaram surpresos e atemorizados e acreditavam que estavam vendo o Espírito. E Jesus disse: por que vocês estão perturbados e por que sobem dúvidas nos vossos corações? Vede as minhas mãos, vede meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. E dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus disse: tendes aí alguma coisa para comer? Né? A ressurreição, queridos, assenta a pedra da realidade. Chuta uma pedra. Você já chutou uma pedra? Já chutou? Chuta uma pedra. Pega uma pedra grande um dia, né? Pega uma rocha e diz assim: eu quero ver se essa rocha é miragem ou se ela é realidade. Isso é a ressurreição. Chute a ressurreição. Tá? Tem um livro famoso que depois se tornou um filme, inclusive já temos ele em português há algum tempo. Eu sempre esqueço o nome do livro em português, do filme. Me ajuda aí, irmãos. Aquele lá do jornalista americano, em inglês é A Case for Christ. Como? A Case for Christ. Me ajuda aí, irmãos, é que eu não lembro em português, sério mesmo, sempre dá um bug aqui. Em defesa de Jesus, obrigado, pastor Paulo. Tem um filme, um livro, olha, preste atenção, é um livro que depois se tornou um filme, tá? Quem escreveu esse livro foi um jornalista, tá bom? A sua esposa se converteu lá na década de 80, mais ou menos, e ele ficou injuriado com a conversão da esposa dele, né? E ele pensou: como é que eu faço para tirar esse negócio da cabeça da minha esposa? E aí conversou com algumas pessoas e tal, e ele era um jornalista famoso, né? Um documentarista, enfim, um pesquisador. E aí alguém orientou ele, falou assim: olha, se você conseguir provar que a ressurreição não é verdade, você vai conseguir tirar esse negócio da cabeça da sua esposa. O que ele fez? Ele foi atrás de pesquisa histórica, de pesquisa em papiros, de pesquisa psicológica, de tentar entender tudo o que havia acontecido no texto bíblico para provar que a ressurreição não era verdade. Final das contas, ele chutou a pedra, e a pedra doeu do pé dele. Ele não teve outra coisa a fazer senão arrepender-se e crer. Eu não vou ter tempo de falar aqui, né, o nosso espaço aqui hoje, mas nós estivemos estudando aqui um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Lá tem uma lição que nós tratamos só da questão da ressurreição e como a ressurreição não pode ser contestada. Tá? Os documentos que nós temos, a narrativa que nós temos, provam que a ressurreição é verdadeira. Ele disse: eu vou chutar a pedra e mostrar que essa pedra não existe. Saiu com 3 dedos quebrados e com a conversão, graças a Deus, né? Quebrado. O homem só vem diante de Deus quebrado pela realidade desta pedra, tá? A ressurreição é essa pedra importante, queridos. Ela muda tudo. Você não veio atrás de uma religião. Você não está aqui por causa de um jeitozinho de dar um acerto na sua vida que talvez outra filosofia possa fazer. O que há no Evangelho é a verdade, é a realidade. E os discípulos precisavam entender isso claramente. Há um filme cujo nome é A Origem. Não sei se você já assistiu esse filme ou não. Fica aqui a curiosidade para você assisti-lo, né? O ator é o Leonardo DiCaprio, o ator principal. O nome dele é Cobb no filme, né? Esse filme é muito interessante porque ele conta, é um filme de ficção e tem um enredo psicológico aqui também muito interessante. E quem gosta disso, eu gosto de ficção, gosto de enredos psicológicos também. Esse filme é muito interessante porque ele é um filme que mostra pessoas que são capazes de entrar no sonho de outras pessoas e de, no sonho de outras pessoas, manipularem as pessoas, né? Só que tem um risco muito grande. Ao entrarem nos sonhos dos outros, pode ser que ele entenda que o sonho é realidade. E aí, de repente, ele pode ficar preso naquele sonho. Não é mais ou menos assim a realidade que a gente vive hoje? Ou melhor, o tempo que nós vivemos hoje? Não é assim que os homens vivem? Parece que dentro de sonhos?
Mas é um mecanismo desse filme muito interessante, que é um peãozinho, né? Cada um tem um recurso para poder saber se está na realidade ou não. O Cobb, por exemplo, que é o ator, é o personagem principal do filme, ele tem um mecanismo que é um peãozinho. Quando ele está num sonho que ele não sabe se é sonho, ele pega esse peão e gira. Se o peão continua rodando sem estar sob efeito da gravidade e não cai, ele sabe que está no sonho. Se o peão gira e cai, ele sabe que ele está na realidade. Entendeu? A ressurreição é esse peão que gira e cai. A ressurreição é o que nos ajuda a entender o que é a realidade. Tá? Aí eu faço uma pergunta para você. Você entende a fé em Cristo, a sua fé em Cristo, como a sua realidade ou como uma realidade virtual, tal qual um videogame ou um filme, que você descarta quando você está diante de alguma coisa que parece ser mais forte que sua fé em Cristo? Sua fé em Cristo é só uma realidade virtual ou é uma realidade real? Ela afeta seu comportamento, sua vida, quando você está diante de pessoas que desafiam sua fé? Ou você, como faz com o videogame, né? Eu jogo videogame, irmãos. Eu jogo videogame, né? Se tiver alguém que joga Apex Legends, né? Me chama lá depois, tá bom? No Xbox, tá? Tem gente que vive videogame como se fosse, né? A vida dele, né? A existência dele, né? Tem gente que vive o futebol como se fosse a vida dele, né? Tem gente que vive, seja o que for, né? A sua realidade está concentrada, o eixo de gravitação da sua realidade não é a sua fé em Cristo. E o que o Senhor Jesus está fazendo com os discípulos aqui, mostrando a sua ressurreição, é para que a sua vida a partir daqui gravitasse sobre a realidade de sua morte e ressurreição, para que Jesus não fosse algo que eu ligo e desligo, que eu entro e saio como uma rede social, ao meu bel prazer e de acordo com as circunstâncias da minha vida. Ela é a pedra de toque da realidade, diante do que todo mais na vida é ilusão. E se você não entendeu isso ainda para a sua vida, você precisa ouvir o que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos, o que Ele disse aos seus discípulos, o que Ele chamou os seus discípulos a entenderem. Deu para entender? A ressurreição é a pedra de toque da realidade. E você sabe se ela é a razão pela qual você toma todas as demais decisões na sua vida. Amém, queridos? Pois bem, nas suas últimas instruções aos seus discípulos, Jesus prova a sua ressurreição a eles. Nas suas últimas instruções aos seus discípulos, Jesus corrigiu o entendimento dos discípulos quanto ao Evangelho. Tá? Uma coisa importantíssima aqui era não apenas assentar que a realidade agora estava baseada na sua morte e ressurreição, mas fazer que os discípulos pudessem compreender melhor o Evangelho. Olha o que diz o verso de número 3. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O que o Senhor Jesus ficou falando com os discípulos ao longo de 40 dias? Falando-lhes acerca do reino de Deus. E como é que eu sei que coisas são essas a respeito do reino de Deus que o Senhor Jesus falou com os discípulos? E por que o Senhor está dizendo, pastor, que era para corrigir entre essas coisas, corrigir quanto ao entendimento do Evangelho? Ora, é só olhar para a jornada de Jesus com seus discípulos ali, entre a ressurreição e a sua ascensão. Por exemplo, eu quero pegar um episódio aqui pedagógico para a gente. O episódio de Lucas, capítulo de número 24, quando o Senhor Jesus está caminhando com os discípulos no caminho de Emaús. Parte desse conteúdo do reino de Deus envolvia esclarecer os discípulos quanto à correta compreensão do Evangelho. Tá? Os discípulos ainda não haviam entendido claramente o Evangelho. E aí nós temos 2 discípulos descendo até Emaús, de Jerusalém a Emaús. Era uma cidade que distava ali a uma caminhada longa de Jerusalém até lá. E aí Jesus ele se faz de um transeunte, né? um caminhante ali ao lado dos discípulos. E os discípulos estão abatidos, uma cara triste, conversando uma conversa triste, sem graça. E aí Jesus pergunta para eles: por que vocês estão preocupados? E aí eles respondem: você não sabe das coisas que aconteceram nos nossos dias recentemente? Aí Jesus pergunta para eles: quais coisas?
Jesus está perguntando para eles assim: sim, me dê a explicação de vocês do que aconteceu. Me dê a explicação de vocês da morte de Cristo. Me dê a explicação de vocês sobre a ressurreição que vocês ouviram dizer, que as mulheres falaram. Qual a explicação que vocês têm a respeito disso? Qual a explicação que vocês, discípulos de Jesus, têm a respeito da morte e ressurreição de Jesus? Era o próprio Senhor Jesus que estava perguntando, né? O que você entende a respeito de mim? É claro que ele não se deu a conhecer, né? Não disse que era a respeito dele. Mas é isso que ele está perguntando para os discípulos. O que vocês entendem a respeito de mim? Esses discípulos aqui, queridos, não eram discípulos entre os 12, mas certamente estavam ali, muito provavelmente, entre os 72 discípulos enviados por Jesus, no capítulo 10 de Lucas. E é curioso entendermos o seguinte: essas pessoas passaram muito tempo ao lado de Jesus e ainda assim não compreendiam correta e claramente o Evangelho. E Jesus pergunta: beleza, me dá a sua versão do Evangelho. É mais ou menos o que a gente faz quando a gente está recebendo novos membros aqui, né? Me explica o que é o Evangelho. Ixi, tem gente que já queria ser membro, já não vai querer ser mais, né? Até para te ajudar a entender o Evangelho, né? Me explica o que é o Evangelho. E o que eles dizem? Eles explicam o que aconteceu, eles dão a visão deles do Evangelho, e sabe o que Jesus diz para eles depois? Parabéns, nota 10, muito bons alunos, aprenderam tudo. É isso que Jesus diz? Jesus diz assim: mas vocês são burros, hein? É exatamente isso que Jesus faz, irmãos. Jesus diz assim, honestos e tardos de coração. É tipo assim, não é possível não, irmãos. 3 anos comigo, fui professor de vocês em tempo integral, e é isso que vocês pensam a respeito do Evangelho ainda? Não dou conta de vocês não, gente, vou desistir de vocês. Não, Jesus não desistiu não, brincadeira, tá? Mas Jesus diz, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. E Jesus continua dizendo, verso 26, porque porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, ou seja, começando pelo Pentateuco, começando por Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, e discorrendo por todos os profetas, discorrendo por Juízes, Esther, discorrendo por Jeremias, discorrendo por Salmos, discorrendo por todo o Antigo Testamento, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Percebe que coisas a respeito do reino de Deus Jesus está falando com os discípulos? Ele está ensinando o quê? O Evangelho aos discípulos. Muito embora submetidos ao ensino do Evangelho, eles ainda não o compreendiam claramente e ainda não estavam aptos a ensiná-lo, a pregá-lo. Jesus fez a mesma coisa. Jesus fez isso não apenas com esses 2 discípulos, mas ele fez a mesma coisa com os demais discípulos. Lá no verso 44, do capítulo 24 de Lucas, o Senhor Jesus diz a ele: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E o que o Senhor Jesus faz em seguida? Então Jesus abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo deveria padecer, ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia. O que Jesus fez? Ensinou a Escritura, ensinou o Evangelho, buscou saber o que eles entendiam sobre o Evangelho, perguntou-lhes sobre o Evangelho, questionou a compreensão deles. Porque sim, irmãos, muitas vezes nós até já vimos a fé, até já nos decidimos a Cristo, mas a nossa decisão foi uma decisão ali parcialmente comprometida. Graças a Deus, que Deus ouve as orações que nem a gente sabe fazer ainda. Deus é tão bom que Ele ouve até as orações que a gente não sabe fazer. Mas para que sejamos maduros, para que estejamos prontos a avançar na fé, a vencer os desafios da jornada cristã, para que estejamos prontos a ser enviados, você precisa compreender o Evangelho, meu irmão. Você não pode acomodar-se a uma vida cristã de água com açúcar, de mingauzinho, daquela coisinha incipiente que você aprendeu. Jesus me ama. Quando você prega, você diz: Jesus te ama. Isso é o Evangelho, irmãos? Isso não é o Evangelho, tá?
Isso até faz parte do Evangelho, mas isso não é o Evangelho, todo o Evangelho. Há muito mais no Evangelho que você precisa aprender. Para passar pelos desafios que os discípulos passariam, eles tinham de compreender o Evangelho. Para poderem ser frutíferos na fé, eles tinham de compreender o Evangelho, e não tenha vergonha de reconhecer que você não discerne, não compreende o Evangelho, tá? Na minha experiência pastoral, eu tive a oportunidade, eu já digo aqui inclusive já, tá, irmãos? Na minha jornada pastoral, discipulando membros da igreja, de ver irmãos que há 20 anos já na igreja ainda não haviam entendido o Evangelho. E às vezes a gente não faz a pergunta: o que você entendeu? E aí a pessoa não tem oportunidade de responder o que ela entendeu. E quando você não ouve a resposta e não articula essa resposta para poder ajudar a partir daí, talvez essa pessoa fique uma vida toda ainda sem compreender claramente o que é o Evangelho. Isso não é só dos nossos dias. O autor dos Hebreus vai dizer: vocês já deviam serem mestres, mas pela negligência de vocês, eu ainda tenho de ensinar para vocês os rudimentos da fé cristã, tá? Por isso a preocupação de Jesus aqui em instruir, em corrigir o entendimento do Evangelho. E se nós queremos ser uma igreja que assume sua missão de cumprir a proclamação do Evangelho, você precisa entender melhor o Evangelho, certo, irmãos? E aí eu pergunto para você: você consegue manusear bem a Escritura a ponto de saber apresentar o Evangelho? Você consegue pegar a Escritura e, a partir da Escritura, manuseá-la e apresentar o Evangelho a alguém que não conheça Cristo? Você tem essa facilidade? Você tem esse recurso? Sabe fazer isso? Pergunto ainda: se não, se você entende que não tem, você já se dispôs a aprender a manusear a Escritura para ensiná-la? Não, pastor, eu ainda não sei, mas eu me dispus, eu quero aprender, já me coloquei à disposição. Faço outra pergunta: você sabe apresentar o Evangelho? Sabe falar das coisas que Cristo fez, inclusive em você, a alguém que não conhece o Evangelho? Eram estas as perguntas que o Senhor Jesus estava fazendo aos seus discípulos, e isso faz parte das instruções últimas que Jesus deu aos seus discípulos. Meu irmão, nenhum de nós nasce sabendo esse tipo de coisa, né? Nenhum de nós nasce sabendo. Eu tive de aprender, eu tive de querer aprender a fazer isso. Me lembro de acompanhar ali já nos meus idos de 5, 6 meses de fé, acompanhando pessoas evangelizando. A gente ia a hospitais, a gente ia a casas evangelizar, e eu estava ali com a minha Bíblia na mão, anotando as coisas que eu via os meus irmãos fazendo, né? Eu tive, aos meus idos ali dos 17, 18 anos, 19 anos, uma experiência de evangelização na rua, a gente chama de evangelização de impacto, né? Indo em direção a bocas de fumo, a pontos de prostituição, a traficantes, enfim. E eu tive de aprender a fazer isso com pessoas que sabiam fazer, certo? Essa é a nossa jornada aqui na igreja, é uma jornada de aprendizado, e nós precisamos aprender o que é o Evangelho mais claramente para saber manusear a Escritura e proclamá-lo. Isso é de todo e para todo cristão. O Senhor Jesus disse em Marcos 16 que todos nós devemos pregar o Evangelho, e o Senhor Jesus achou importantíssimo explicar o Evangelho. Há muitas pessoas que, até na jornada de começar a aprender o Evangelho para pregá-lo, descobrem o Evangelho para si mesmas. Isso é extraordinário, porque elas descobrem a vida que há no Evangelho, a salvação que há no Evangelho. Há cristãos que às vezes passam a vida toda, meus irmãos, numa dificuldade de seguir a Cristo, como se seguir a Cristo fosse uma religião, guardar leis e coisas parecidas. E quando ele começa a ler o Evangelho, ele fala: caramba, era isso então? Era isso. Seguir a Cristo era isso. Por isso Jesus achou fundamental ensinar os discípulos a compreenderem mais claramente o Evangelho. Certo, irmãos? Pastor, eu não sei fazer isso ainda, eu gostaria de aprender. Venha conosco nos grupos Boas Novas. Tá? Na escola dominical, por exemplo, nós estamos estudando um livro. Ao final do estudo desse livro, nós daremos a você recursos para você abrir sua Bíblia, marcar na sua Bíblia os textos pelos quais a gente pode ensinar o Evangelho a alguém. Olha só que bacana. Você não sabe? A quem ensine. Nesta igreja há membros capazes de ensinarem você
a evangelizar, a conhecer o evangelho, a proclamar o evangelho. Mas deixa eu te pedir uma coisa: não seja negligente em aprender. Não seja preguiçoso. É interessante, né? Nós temos facilidade de arrumar tempo, espaço e recurso para tudo quanto queremos aprender, não é verdade? Eu me recordo das horas, eu virei muitas noites escrevendo lá dissertações de mestrado e coisas assim parecidas, tá? Virei noites. E quantas vezes a gente não tem uma horazinha, um momento, um tempo na semana para nos colocarmos ao lado de alguém para nos ensinar, tá? Então, meu irmão, pelo amor de Deus, deixa eu te perguntar uma coisa. Volto lá na primeira questão. Cristo é a pedra da realidade para você? Se Ele é a pedra da realidade para você, você dará ouvidos ao seu chamamento aos discípulos e procurará entender o Evangelho. Pastor, eu não sou cristão ainda, eu gostaria de entender o Evangelho. Estamos aqui dispostos e disponíveis a ensinar você, tá? Nos procure essa igreja. O Evangelho não se aprende numa sentada, tá? O Senhor Jesus levou anos com os seus discípulos. É claro, às vezes não precisa de anos, obviamente, né? Mas, obviamente, o Senhor Jesus não estava apenas ensinando o Evangelho aos seus discípulos. Eles estavam ensinando outras coisas também. Mas, se você quiser aprender, disponha-se, não seja preguiçoso. A palavra de Deus nos diz em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos maus, porque de Deus não vêm os seus pensamentos e os teus caminhos não são os seus caminhos. Pastor, eu não conheço o Evangelho ainda, então não seja preguiçoso. Pastor, como é que eu posso aprender o Evangelho? Se você não é da nossa imediação, procure uma igreja perto de você. Se você está nos ouvindo pelo online, uma igreja perto de você que anuncie o Evangelho. Se você está nas nossas imediações, no nosso alcance digital ou no nosso alcance físico, procure-nos, teremos alegria em compartilhar o Evangelho com você, mas não negligencie. Se você não conheceu a Cristo ainda, não negligencie conhecê-lo. Se você já conheceu a Cristo, não negligencie continuar crescendo em compreender o Evangelho para ter ferramentas para anunciá-lo. Amém, queridos? Amém? A terceira questão importante, sobre a qual Jesus dá instruções aos discípulos. Jesus corrige o entendimento dos discípulos quanto ao papel dos mesmos diante do evento da sua morte e ressurreição. Lá no verso 3 ainda, né, nos é dito que Jesus apareceu a eles por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Esse falar acerca do reino de Deus, além de ser corrigir o entendimento do Evangelho, também visava a corrigir o entendimento dos discípulos quanto ao papel deles a partir de agora. Tá, Jesus é a pedra da realidade. E agora, qual é o nosso papel aqui? O que devemos fazer? Isso é algo importante que os discípulos precisavam aprender. Como é que eu vivo minha vida agora? Se Jesus morreu e ressuscitou, se essa é a verdade, se Ele ressurgiu dos mortos, como eu conduzo minha vida, o que Ele espera de mim? E lá em Lucas 24, ainda naquele episódio que lhes contei, nós vemos os discípulos apresentando uma compreensão errada do que eles imaginavam que aconteceria com eles depois da morte de Jesus. Eles dizem no verso 21 do capítulo 24: nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir Israel. Ou seja, eles tinham expectativas erradas do que seria a vida deles depois da morte e ressurreição de Jesus. E quantos cristãos não têm expectativas erradas do jeito que eles devem viver a própria vida, já que Cristo é a pedra da realidade, já que eles agora têm essa ressurreição de Cristo diante deles, pela qual eles devem dirigir a vida deles, tá? E o Senhor Jesus diz, ele clarifica, ele corrige o entendimento dos discípulos. Eles estavam imaginando, esses discípulos que foram para Emaús, que era mais ou menos o seguinte: Jesus ia entrar em Jerusalém, ali Jesus ia assumir o reino, ia chutar Pôncio Pilatos dali, ia levantar um exército, ia a Roma, destruiria Roma, e aí viria o reino de Deus para todo mundo.
Quem sabe eles imaginavam que seriam soldados desse reino, ou quem sabe como os próprios discípulos, primeiros ministros do reino, né? Senhor, deixa eu assentar à tua direita, né? Veio a mãe de Tiago e João, vieram a Jesus, e a mãe veio a Jesus e disse: Senhor, eu queria te pedir uma coisa, deixa o meu filho sentar à tua direita e o outro sentar à tua esquerda. O ministro da economia, o outro ministro do planejamento, né? O ministro da casa civil, no seu reino. E tem cristão que está completamente equivocado, não entendeu até agora o que é a vida dele após a morte e ressurreição de Jesus. Está tendo expectativas erradas. Talvez alguém tenha dito para você: venha, sua vida vai ser um mar de rosas, você vai ganhar apartamentos, casas, né? Sua doença vai ser curada, seu casamento vai florescer, vai dar tudo certo na sua vida. Isso não é a promessa do Evangelho, irmãos. Tá bom? Não é a promessa do Evangelho. Jesus precisava corrigir as expectativas dos discípulos para que eles soubessem o que era a expectativa dele para as coisas que haveriam de vir para os discípulos a partir dali. E nós vimos lá no verso 21 eles dizendo: nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. E qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus no verso 46 é o seguinte, do capítulo 24, preste bem atenção. E ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês são testemunhas disso. Ou seja, como os discípulos deveriam entender a vida deles a partir da morte e ressurreição, eles agora já não deveriam mais viverem para si mesmos. Eles viveriam para uma missão. A partir de agora, a partir da morte e ressurreição, acabou essa expectativa. Será que eu vou ser o primeiro-ministro? Será que eu vou batalhar numa guerra contra Roma? Acabou isso. Jesus anuncia a eles que eles seriam responsáveis por pregarem o Evangelho a todas as nações. Capítulo 24 de Lucas. É interessante que no Evangelho de Marcos, lá no capítulo de número 16, esse trecho que nós vemos Jesus dizendo para eles: vão por todo mundo e pregam o Evangelho a toda criatura. Jesus não está dizendo isso quando ele está ascendendo aos céus, como em Mateus. Jesus diz isso quando ele finalmente aparece aos 11, estando com eles à mesa. Ou seja, preste atenção, este foi um assunto que o Senhor Jesus repisou durante todos estes 40 dias. Durante 40 dias, Jesus realinhou o entendimento dos discípulos do para que eles deveriam viver a partir de agora, a partir da morte e da ressurreição. Eles deveriam viver para quê? Ir para todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Isso o Senhor Jesus diz à mesa com os seus discípulos. Durante 40 dias, Jesus ficou inculcando na cabeça daqueles discípulos o que eles deveriam fazer a partir dali. Jesus passou 40 dias, eu espero que depois de 40 semanas, né, eu consiga inculcar aqui na cabeça de vocês. 40 não, 80, né? Preciso de bem mais tempo que Jesus, né? Eu espero que eu consiga inculcar na sua cabeça. É para isso a sua vida, meu irmão. A minha vida é para isso. Todo mais na nossa vida é satélite. Foi para isso que você veio à existência. Para glorificar a Deus pela pregação do Evangelho de Cristo. Foi para isso que você veio à existência. Você veio à existência, meu irmão, para mudar a realidade da eternidade de muitas pessoas. O trabalho que nós fazemos para o reino de Deus não é um trabalho que será louvado pelas gerações futuras, porque erguemos uma ponte, né? A ponte JK, por exemplo. É uma ponte bonita, não é verdade? Aquele monte de concreto e ferro naquelas formas bonitas, né? Um colega com o qual eu trabalho, ele sempre diz, né? Meu tio que construiu aquela ponte. Ele tem a honra de o tio dele ter sido o arquiteto que desenhou aquela ponte. Mas o nosso trabalho, queridos, não será de pontes que serão destruídas e daqui a pouco estarão debaixo dos lagos e serão esquecidas. O nosso trabalho perdurará pela eternidade. Nós somos chamados a fazer coisas que tocam a eternidade, que afetam a eternidade, que transformam vidas, que salvam os perdidos. Entende?
É para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Isso era o que o Senhor Jesus queria corrigir na mente dos discípulos. Alguns deles, inclusive, o Senhor Jesus estava subindo, e eles perguntaram: é agora que o Senhor restaurará o reino a Israel? Tá, é até uma pergunta legítima, mas eles ainda estavam pensando nessa realidade, e os anjos disseram: não vos compete saber os tempos, não compete a vocês saber o dia em que o Senhor Jesus voltará, mas vocês devem ficar em Jerusalém para serem revestidos de poder, e a partir daí serem testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Entende isso, meu irmão? Você entende o seu papel dentro da realidade do reino de Deus? Você entende que o seu chamado para ser cristão, óbvio, é para a sua salvação, é para que você conheça Cristo, tenha a sua vida transformada, mas tendo sido transformado pelo Evangelho, você possa ser enviado a pregá-lo? Você entende isso? Eu, pastor? Você, meu irmão? Há pessoas que eu nunca vou alcançar, nunca, quer porque eu não terei recursos ou amizade para alcançar essas pessoas, mas você foi chamado por Deus para alcançar pessoas que só estão na esfera da sua atuação. Entende isso? Há pessoas a quem Deus vai salvar que estão apenas na esfera da sua atuação. Você entende seu papel dentro dessa realidade do reino de Deus? Você entende que essa ordenança é para você? Que isso é para você? Que o Senhor Jesus olhou para você, Ele contou com você na eternidade? Eu acho lindo quando o Senhor Jesus, nós veremos isso mais à frente, fala de Paulo. Ele diz assim: este é para mim um vaso escolhido. Lindo isso, né? Um vaso escolhido. E quando eu olho para o Salmo 139, eu vejo que isso é para todos nós. O Salmo 139 diz que Ele viu os nossos dias e o escreveu num livro, ainda quando éramos pequenos e informes. Ele estabeleceu os nossos dias. E nesses dias, certamente está o dia em que você será despertado para entender a missão da sua vida e que você se colocará à disposição para vivê-la. Vá e pregue o Evangelho, vá e faça discípulos. Amém, irmãos? Amém? E por fim, essa última questão não vou me deter muito, porque eu vou me desdobrar sobre ela algumas semanas a partir da semana que vem, tá? Jesus ordenou que os discípulos esperassem pelo cumprimento da promessa do batismo do Espírito Santo antes de iniciarem a missão. Ou seja, Jesus disse aos discípulos: não saiam daqui, vocês têm de sair daqui, vocês têm de pregar o Evangelho em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra, mas vocês não estarão aptos a fazerem isso até que o Espírito Santo desça sobre vocês, de modo poderoso, extraordinário, copioso, e então vocês serão minhas testemunhas. Meus irmãos, como isso é importantíssimo para cumprirmos a nossa missão. Uma experiência viva e poderosa do Espírito Santo de Deus é indispensável para que demos testemunha. É indispensável uma experiência viva do Espírito Santo de Deus. Nem Jesus pregou sem essa virtude e esse poder do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo número 4, o Senhor Jesus diz, lendo o profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, vocês precisam experimentar essa capacitação que vem do Espírito Santo de Deus. Sem Ele, vocês não poderão fazer nada. Eu espero que você entenda que há uma dimensão aqui da nossa vida de fé, da nossa experimentação do reino de Deus, que você tem de experimentar isso, meu irmão. Você tem de experimentar isso. Quando nós temos uma experiência viva do Espírito Santo de Deus, poderosa, que graça nós temos para comunicar o Evangelho. Eu vou falar bastante sobre isso, tá? Até para corrigir entendimentos, né? O que é batismo no Espírito Santo, pastor? Como é que isso se dá? O que o Novo Testamento fala sobre isso? Falaremos bastante sobre isso.
Mas, independentemente de entender o que vem a ser de fato ainda, não é o nosso assunto hoje, eu preciso que você, pelo menos, comece a orar. Você já começou a orar alguma vez? Você já leu a Escritura e sentiu o desejo de experimentar aquilo que aqueles homens da Escritura experimentaram? Sabe, quando Isaías, ele tem uma visão de Deus, irmãos, oh, que coisa gloriosa. Você já experimentou algo parecido? De ter uma visão de Deus que você treme de cima a baixo, que você se sente o pior dos pecadores, e você diz, ai de mim, e então você recebe a graça de Deus, que faz você sentir paz em estar na presença de Deus. Você já teve alguma experiência assim? Você já teve uma experiência de ser cheio do Espírito Santo, para proclamar o Evangelho, e ver a vida do Evangelho transformar pessoas imediatamente? Você já teve alguma experiência do Espírito Santo de Deus, que te compungiu, e você percebeu que todas as outras coisas da vida eram nada, e que o que importava, a realidade, Cristo ressuscitado, isso redirecionaria toda a sua vida? Você tem de experimentar isso, meu irmão. Falaremos sobre isso, mas eu espero que você ore sobre isso. Senhor, faz como em Pentecoste, por favor, faz em mim, eu preciso experimentar isso, Senhor. Eu preciso experimentar o que os discípulos experimentaram. Não se engane, aqueles discípulos não experimentaram aquilo porque foram convencidos apenas em sua razão, em seu entendimento. É porque eles experimentaram a virtude do Espírito Santo descendo sobre eles de maneira copiosa. E isso ainda está aqui hoje, para todo aquele que busca, pede e bate. Amém? Amém, queridos? Que você comece a orar por isso. E é claro, nós vamos falar o que é um entendimento equivocado do que é esse poder do Espírito, tá? Porque tem entendimentos equivocados também. A igreja começou a se perder desde o início do 2º século. Mas graças a Deus nós temos, ao longo da história da igreja, vivas e profundas experiências desse derramamento do Espírito, de homens extraordinários que experimentaram e escreveram sobre isso. Eu contarei um pouco dessas histórias para vocês à medida que nós seguimos aqui a partir da semana que vem. Amém? Mas pelo menos já comece a orar. Senhor, eu quero essa experiência viva do Espírito Santo de Deus. Eu quero que essa realidade da vida do Espírito em mim transforme o meu jeito de olhar para a vida. Meu irmão, muda o jeito que você olha para a vida. Coloque-se em pé. As últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus deu testemunho de sua ressurreição. A sua ressurreição mostra que a fé é a realidade. É a partir dela que a gente olha para a vida. O Senhor Jesus corrigiu o entendimento dos discípulos quanto ao Evangelho. Nós precisamos compreender melhor o Evangelho. Por favor, meu irmão, coloque-se à disposição de querer ser um aprendiz, de dizer, Senhor, me ensina, não apenas para que eu compreenda mais claramente, mas para que eu possa ensiná-lo. O Senhor Jesus reorientou ao olhar dos discípulos sobre o que seria a vida deles a partir dali, mostrando que o que ele tinha para eles a partir dali era uma missão. Eles não viveriam mais para si mesmos. E o Senhor Jesus disse, por favor, fiquem em Jerusalém e sejam revestidos de poder do alto. Vamos orar por essas coisas? Curve sua cabeça. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos deixou registradas estas orientações, essas instruções de Jesus para os seus discípulos, e elas nos servem como uma luva aqui hoje. Nós também precisamos, eu te peço, Senhor, entender a realidade da verdade do Evangelho, testificada pela ressurreição de Jesus. Que o Evangelho seja para nós a realidade, que a partir disso nossa vida seja reorientada. Eu te peço, Senhor, livra os teus servos de viverem a fé cristã como se fosse uma experiência de uma realidade virtual. Livra os teus servos de terem um comportamento diferente em seus trabalhos do que eles têm diante da tua palavra. Livra-nos disso, Senhor. Ajuda que nós reorientemos toda a nossa vida pela tua palavra. Dá-nos clareza, eu te peço, do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque deste púlpito, através de todos os teus servos que o Senhor tem usado aqui, o teu Evangelho tem sido exposto. Eu te peço, abre o entendimento do teu povo,
porque só o teu Espírito pode dar a conhecer realidades espirituais aos homens naturais. O homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o teu Espírito faz isto. Que o teu Espírito revele o teu Evangelho, Senhor, àqueles que o têm ouvido, que aqueles que ainda não conhecem possam começar a pedir isto, que aqueles que ainda não conhecem a Cristo e o Evangelho começam a ouvir-lhes as orações, Senhor. Eles querem compreender a Tua palavra, dá a eles recursos, dá ferramentas, envia-nos, Senhor. Envia-nos àqueles a quem o Senhor nos tem destinado desde a fundação do mundo. Eu te suplico que a nossa vida seja reorientada pela missão, Senhor. Estes 2 anos que teremos à frente, não apenas deste púlpito, mas de todos os instrumentos que o Senhor deu a esta igreja, faz uma mudança em nós. Queremos ser uma igreja missional, queremos acordar pensando nas coisas que te importam, dormir pensando nas coisas que te importam e viver pelas coisas que te importam, Senhor. E eu te suplico, por favor, derrama teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Faz que os teus servos experimentem, que contemplem Cristo exaltado, glorificado pelo poder do teu Espírito, e assim tenham do Senhor virtude para proclamarem o teu Evangelho. É a minha oração na tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe.